Olá a todos. O Núcleo Sindical Curitiba Norte da PP Sindicato, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, traz mais uma vez a vocês um debate sobre a BNCC, uma vez que este será o tema a ser discutido na próxima Semana Pedagógica, nos dias 26 e 27 de julho, nas escolas estaduais do Estado do Paraná. E para conversar conosco sobre esse e outros assuntos, contamos hoje aqui com a presença da professora Mônica Ribeiro da Silva, ela que é professora na Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Observatório do Ensino Médio. Também ao meu lado, o professor Geraldo Balduino Horn, ele também é professor da Universidade Federal do Paraná, licenciatura em Filosofia e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Ensino da Filosofia, o NESEF. E contamos também com a presença do professor Luiz Carlos Paixão da Rocha, ele que é o representante da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Passando a palavra então para a professora Mônica Ribeiro. Professora Mônica, o que é a BNCC? Isso, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar vendo o nosso vídeo. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Mais do que necessário esse contraponto, né, do sindicato com relação àquilo que vem ocorrendo e que vem da parte dos governos, né, do governo federal e do governo estadual. Então, para agradecer, né, e parabenizar essa iniciativa. Sobre o que é BNCC. Esse é um daqueles assuntos que, com certeza, assim, o que mais aparece nesse momento é que todo mundo comenta e pouca gente sabe também do que se trata, né? Então, acho que todos nós estamos num esforço grande, junto com os professores, com os estudantes, com os especialistas, de entender o que é Base Nacional Comum Curricular. Porque, de fato, deste modelo, o Brasil nunca teve, né? Nós nunca tivemos um documento tão prescritivo de política curricular, que diz exatamente o que cada escola, o que cada professor tem que fazer e em que momento tem que fazer isso. Então, ele é a ideia, né, de Base Nacional Comum Curricular, ela está posta na lei do Plano Nacional de Educação. Às vezes com outro nome, às vezes com esse, a depender se está falando de educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, mas essa proposta de que o país tenha uma Base Nacional Comum Curricular, ela está vinculada diretamente ao Plano Nacional de Educação, que é de 2014. Antes disso, nós tínhamos na LDB de 96 uma orientação que é diferente dessa, que dizia que a educação básica no Brasil tinha que ter uma base nacional comum. Não falava Base Nacional Comum Curricular. Isso é fundamental, a diferença entre uma coisa e outra é fundamental. Essa Base Nacional Comum de que falava a LDB remeteu ao Conselho Nacional de Educação para que ele fizesse as diretrizes curriculares nacionais, que são diretrizes mais gerais, que falam dos princípios que devem orientar a educação básica, né, educação infantil, ensino fundamental e médio, os princípios gerais, algumas diretrizes com relação à carga horária, com relação às disciplinas, às áreas, aos componentes curriculares, mas são orientações mais gerais. O que nós temos agora, que é muito diferente disso, é a Base Nacional Comum Curricular, que é muito mais prescritiva, ela é muito mais detalhista e excessivamente detalhista, eu diria. Ela peca por excesso e ela contraria, ao contrário do que o governo federal tem dito, aquilo que os países têm feito. Porque uma das defesas para se ter uma Base Nacional Comum Curricular tão detalhista, dizendo milimetricamente o que cada professor tem que ensinar e cada criança, adolescente jovem tem que aprender, é de que outros países, inclusive os que vão melhor no PISA, têm um documento desse tipo, totalmente prescritivo. E isso é uma falácia, isso não é verdadeiro. Se a gente pegar como exemplo a Finlândia, nós vamos ver que eles fizeram o caminho contrário do que o Brasil tem feito. Mas sobre o que significa esse documento, a gente vai falar um pouco mais à frente. Professor Geraldo, que prejuízos traz para o campo do currículo? Então, portanto, retomar aqui a fala da professora Mônica, porque na realidade a BNCC já é uma discussão antiga, né, professora Mônica? Não é tão recente, né? Nós temos aí uma nova versão, um outro documento, bem substantivamente diferente, né, dos anteriores, até porque está no contexto do governo, né, a partir de 2016, né, o governo ilegítimo, o governo que estabeleceu uma política de golpes, né, evidentemente que no caso da educação foi o alvo primeiro. Então o prejuízo aí, se a gente for pensar em termos mais objetivos, ele é
total, né? Se for pensar, comparando o que nós temos hoje em termos de currículo, né, no ensino médio, e não só, no ensino fundamental, essa proposta da BNCC, ela rompe absolutamente, né, com as condições fundamentais do locus e do sentido da escola, do nosso trabalho na escola, né? Quer dizer, quando nós temos hoje um currículo que preserva a discussão e o debate, né, em termos da ciência, em termos das humanidades, né, essa proposição da BNCC acaba por totalmente com essa perspectiva de formação humana em seu sentido amplo, né? Então, bem importante a gente frisar bem isso, porque há, de fato, uma vez que ela venha a ser implementada, quer dizer, nós já sabemos que no ensino fundamental há um processo já avançado desse debate, né, já está presente, inclusive, no chão da escola, né? E no caso do ensino médio, né, essa é uma questão que vem com muita força, mas talvez o impacto fundamental, assim, para retomar aqui, é o fato de que as humanidades, né, e o campo disciplinar mais instituído do ponto de vista da ciência, do ponto de vista, digamos, da formação humana, tem um prejuízo enorme. Então, eu ressalto um pouco desse aspecto. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o Curitiba Norte pela iniciativa de trazer essa possibilidade de debate nas escolas nesses dias pedagógicos, visto que as nossas escolas estão muito carentes do debate pedagógico. Hoje há um esvaziamento no estado do debate pedagógico nas escolas e que bom a gente está fazendo esse debate aqui com especialistas na área. Eu só queria ressaltar aqui da fala do Geraldo e da professora Mônica esse momento em que a BNCC chega na política educacional brasileira, mesmo que é um debate já antigo de construção de um currículo nacional, mas chega no momento em que nós estamos tendo um retrocesso, diminuição dos recursos e do investimento na escola pública. Nós vimos no crescente, com as CONAES, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, uma das grandes conquistas do plano foi a garantia de aplicação de no mínimo 10% do PIB na educação. Víamos um momento de avanço nas políticas educacionais e hoje nós estamos num momento de retrocesso, inclusive com a emenda 95, reduzindo o investimento na educação. Então, a base nacional proposta pelo governo, que está em debate, está dentro desse contexto de redução do caráter público da escola e de fortalecimento da visão da educação para o mercado. E a base está dentro desse contexto e acho que é fundamental que nós tenhamos essa compreensão para conseguir entender melhor quais os fundamentos, né, da reforma educacional, entre aspas, apresentada aí pelo governo, a reforma do ensino médio, base nacional comum, a emenda 95, enfim. E quais os impactos da BNCC para a escola, professora Mônica? Então, o governo tem dito, e está escrito no documento, de que base não é currículo. E é assim, a gente tem que se perguntar se isso é verdadeiro, porque como assim não é currículo? Por mais que esteja garantido em outros dispositivos de lei e no próprio texto da BNCC, que dizem que os estados, os municípios e a escola farão a adequação, o que a gente percebe do próprio documento e das suas vinculações a coisas afirmadas dentro do próprio documento é de que sim, né, há uma intenção de que ele se torne o currículo da escola. Há uma intenção de que ele impacte aquilo que a escola faz, né, em termos da sala de aula, do seu planejamento curricular. E mais do que isso, né, a gente já viveu outros tempos em que as políticas vinculadas ao currículo se tornam verdadeiros impositores com relação àquilo que a escola faz, inclusive mecanismos de controle. Ainda mais nesse cenário em que está escancarado que o documento de base nacional comum curricular irá orientar as avaliações em larga escala. Então, quais os
impactos. Um deles é impor um controle absurdo sobre aquilo que o professor e a professora podem e devem fazer, que é dar sentido para a escola a partir daqueles temas, daquele conhecimento que já está no currículo e que pode ser, outros que podem estar inseridos, né, nas práticas cotidianas de currículo na escola, independentemente daquilo que o governo quer que a gente faça, né? Então, um dos primeiros impactos é esse, né? É trazer, servir como uma estratégia de controle profundo, rompendo com a autonomia da escola e do próprio professor. O segundo, ao vincular esses códigos, né, que estão aí no documento, que os professores estão tendo acesso aos mecanismos de avaliação, é também tornar esse currículo um currículo obrigatório. Nós estamos diante de uma prática absurdamente centralista, né, centralizadora do ponto de vista do governo federal, que é a de obrigar as escolas a ensinar o que cai nas provas, né? E um deles é ir treinando desde pequenininhas as crianças para irem bem nos exames do PISA. Isso é escandaloso, isso é nojento. Quando a gente pensa que uma escola tem que ter um projeto formativo que forme para a sociedade, que forme para a capacidade de análise, de crítica do mundo que a gente vive, nós temos um governo que impõe uma lista de conteúdos, porque é disso que se trata, por mais que se fale em competências, em isso e aquilo, é um discurso genérico que está lá, o que importa são aqueles códigos. O que importa é aquela lista de códigos que tem que ser cumpridos mês a mês, ano a ano, fragilizando com isso todo e qualquer projeto formativo mais crítico, com maior autonomia intelectual e assim por diante. Esses são os impactos. Só para fechar, e tem outros, mas queria dar destaque para esses dois. Só para fechar, nenhuma política curricular se materializa na escola tal qual ela foi pensada. Porque na escola nós temos cérebros. Na escola nós temos mentes, nós temos corações, nós temos vida nas nossas escolas. Nós não somos os objetos manipuláveis que o governo imagina que a gente seja. Nós pensamos por nós mesmos. Nós temos práticas cristalizadas na escola, algumas boas, outras nem tanto, mas essas práticas, esses modos de pensar, essas formas de interpretar o que é um projeto pedagógico, isso nós temos. E essas nossas formas de pensar e de entender e de ler esse documento, muitas vezes o contradizem. Nós temos formas de resistência a esses documentos, muitas vezes sequer conscientemente realizáveis ou planejadas. Ou seja, esse documento não se espelha, ele não é um espelhamento na prática da escola. O que vai surgir daí é um resultado do que nós somos e daquilo que querem que a gente seja. É um terceiro ponto. E eu penso que nós temos que nos debruçar sobre esse movimento, de como um documento impositivo chega às nossas mãos e como é que a gente reage a ele. Porque nós não somos um mero fantoche nas mãos das políticas de governo. Então, eu queria só complementar um pouco o que a professora Mônica já colocou. Eu acho que é um quarto ponto aí importante que impacta diretamente sobre o campo profissional. Eu acho que é importante a gente alertar, porque o fato da BNCC colocar matemática e língua portuguesa como disciplinas obrigatórias, né, ao longo dos 3 anos e relegar as demais a meras práticas, estudos e práticas, né, de fato implica um processo complicadíssimo do ponto de vista da nossa organização como professores e como professoras, né, no chão da escola. Então, acho que esse ponto nós temos que avaliar o que significa esses estudos e práticas, principalmente quando pensamos na filosofia, na sociologia, nas artes, que lá estão indicadas como áreas do conhecimento que têm que se organizar do ponto de vista do currículo a partir dessa perspectiva. E por último, acho importante dizer aqui que essa quinto ponto, né, do ponto de vista do impacto em relação ao processo, tem a ver com a formação do estudante, né? É uma proposta, evidentemente, de caráter do capital humano no seu sentido mais próprio daquilo que Schultz disse há muito tempo atrás, né? Então há uma espécie de esvaziamento absoluto dos conteúdos, né, e da formação do estudante. Então acho que esses 5 pontos, entre outros, evidentemente, devem ser levados em conta na análise. E aí fica a provocação, evidentemente, para cada professor e cada professora
e todos os estudantes, não é? Fazerem a leitura, né, da BNCC. Eu acho que o que fora dito antes, bem dito, é o fato de que há um desconhecimento geral do ponto de vista do chão da escola, né? Quer dizer, poucas pessoas efetivamente, além do pessoal que participa de debates aqui na universidade, ou mesmo no sindicato, aqui e ali, tem conhecimento. Então é importante ressaltar isso. Eu queria falar mais uma coisinha que me lembrou agora, acho que essa pergunta é uma pergunta central, né? E de fato o que acontece com a escola, né? Com esse documento. Então, só para lembrar, essa primeira parte da fala do professor Geraldo tem a ver com o ensino médio, né? Só língua portuguesa e matemática. Então, mas é importante, acho que é isso mesmo, né? Agora, eu queria reforçar nesse sentido último, desse quinto ponto, que é o quanto que esse documento, e nós já vivemos algo semelhante a isso na época dos parâmetros curriculares nacionais, fragiliza o conhecimento escolar. Por quê? Porque ao falar de competências e habilidades, isso já remete ao saber fazer, né? A uma preocupação com a aplicabilidade do conhecimento, e a gente já viveu momentos, né, em que isso aconteceu no Brasil, e alguns estados que de fato implementaram esse currículo com base na lógica das competências, acabou fragilizando e muito o próprio aprendizado, né, o conhecimento escolar como núcleo do currículo. Por quê? Porque ele coloca ênfase mais no fazer do que no conhecimento propriamente dito, né? Isso acaba favorecendo muito mais uma formação mais mecanizada, né? Uma formação menos crítica, uma formação menos analítica, né? Para uma formação muito mais superficial, né? Que tem a ver lá com aquele aprender, se retoma o discurso dos anos 90, amplamente criticado no Brasil ao longo dessas últimas décadas, é um retrocesso ao discurso curricular que a gente já viveu no país, especialmente aqui no Paraná, que se cometeu as atrocidades de pedir para o professor registrar no diário de classe que competência havia desenvolvido. Isso é absurdo, ninguém nunca viu um reducionismo tão grande em termos do que é um projeto formativo dentro de uma escola. Então, acho que o impacto é esse, né, um dos mais sérios, a fragilização do conhecimento escolar como núcleo orientador das práticas curriculares. Ou seja, aquela autonomia intelectual que a gente busca levar aos estudantes recebe um enorme prejuízo, né? E lembrando que a Mônica, só ressaltando aqui, as políticas dos anos 90, ditadas pelo Banco Mundial, né, o neoliberalismo na educação, aquelas ideias que lutamos tanto por sabermos da perversidade para o campo da educação, e são de volta. E lembrando que qualquer política para ser implementada na escola, qualquer política educacional, precisa levar em conta a situação da escola e que os professores vivem. Não existe, não vai cair do céu uma proposta milagrosa para melhorar a qualidade da educação, sem levar em conta as condições de trabalho dos educadores, dos professores e dos funcionários. Hoje nós temos um quadro de adoecimento nas escolas absurdo. Precisa políticas para superar esse quadro. As condições de trabalho, desde a infraestrutura das escolas, precisam ser vistas quando nós estamos debatendo um tema tão importante, que é o que ensinar para as nossas crianças, para os nossos jovens. Desconsiderar as condições de trabalho dos professores é um equívoco muito grande. Então, eu queria entrar um pouco nisso também. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente vive um discurso, e isso esteve presente na discussão da reforma do ensino médio, mas também muito presente na discussão da defesa de BNCC, que é dizer que precisamos de um currículo para melhorar a qualidade de ensino das escolas. Nada mais falacioso do que isso. O que adianta uma proposta curricular nova sem que se altere as condições materiais da escola e culpabiliza aqueles que não chegam perto? Imagine essas três coisas: BNCC vinculando aos exames em larga escala e estes exames vinculados às políticas de
que só se poderá ensinar o que está na BNCC. Né? E culpa-se as escolas que não tiverem as condições de se chegar perto desse padrão. É preciso lembrar que esse currículo padrão chega num contexto de imensas desigualdades, de desigualdades profundas na oferta educacional. Nós temos escolas que não têm banheiro, que não têm água, que não têm laboratório, que não têm rede de internet, que não têm quadro poliesportivo, que não têm biblioteca e que não têm professores formados para dar aula. Esse é o cenário. Então, ao mesmo tempo que nós temos escolas que têm essas condições, nós temos escolas na situação oposta. E o currículo é o mesmo para as duas, gerando políticas de responsabilização. Por isso é que é um absurdo nós termos um padrão curricular único, centralizado como esse, que está posto agora nesse documento chamado Base Nacional Comum Curricular. Diante do que está sendo exposto aqui pelos nossos colegas, né, nós estamos diante aqui de uma precarização e um desmonte da escola pública. Quais os interesses do Estado na implantação da BNCC? E quem mais tem interesse na Base Nacional Curricular Comum? Essa questão poderia iniciar com menos, né? Eu conto com também a professora Paixão e a professora Mônica para aprofundar um pouco mais. Mas está muito claro, acho que a gente tem que fazer um pouco uma incursão histórica também, né? Não temos muito tempo aqui, mas é bem importante, porque de alguma maneira a questão do interesse, né, dessa reforma, do modo como ela aparece no quadro atual, ela chega a nós a partir de 16, né, de fato merece uma reflexão um pouco mais assentada. Então, evidentemente, nosso ver tem ao menos dois campos aí de grande interesse, ou seja, do ponto de vista de quem tem interesse de que esse tipo de ensino se implante no Brasil. Então, por um lado, você tem as corporações privadas, né? Quer dizer, aí pensando de fato a ideia de que a educação é mercado, né? Então é bem importante frisar isso, que nós temos visto na imprensa recentemente, basta acompanhar um pouco mais, o processo de incorporação, né? Inclusive a Croton, por exemplo, hoje é a grande empresa que tomou boa parte da fatia, talvez a maior parte da fatia da educação enquanto mercado, enquanto negócio, né? Para deixar mais claro, né? Então existe evidentemente um interesse por parte das empresas que lidam com a educação, então o setor privado que transformou a educação em negócio, né? Então a educação à distância talvez seja um fator, né? Das empresas que têm educação à distância, elas têm muito interesse, de fato, né? Em que essa reforma ela se implante, não é? E pensando no ensino médio também, né? E principalmente talvez a questão no ensino médio, e isso nós analisaremos um pouco mais adiante. Eu acho que ele é um fator importante. E do outro lado existe um outro grupo que tem interesse, que é a própria Conselho. Quer dizer, se você for pensar do ponto de vista do governo, dos governos e mais propriamente da política do Estado, está em jogo, seriamente, a questão dos recursos humanos. Então a gente sabe que o papel do Conselho ao longo desses últimos anos tem sido muito intenso. Nós não estamos falando só de 16 para cá, nós estamos falando dos anos anteriores, aliás, desde 2006, 2007 em diante, passou a haver um forte lobby por parte das empresas e um papel muito forte do Conselho, né, dos secretários de educação, no sentido de equacionar os problemas relacionados à educação, ao processo administrativo da educação e tudo mais. Então, me parece que aí tem ao menos dois focos e dois grupos de forte interesse, né, evidentemente, entre outros. Então, é só abrir um pouco essa questão que você levantou, mas deixando assim que os colegas possam complementar também. Acho que aquele lema que nós utilizávamos nas lutas, desde lá na década de 90, educação ou a mercadoria, está muito presente agora, né? E o mercado, de fato, é um dos beneficiados com essa nova base, né? Tanto o mercado escolar, vamos
dizer assim, né, essas grandes empresas que não atuam no país, essas grandes empresas do mercado educacional, elas são internacionais, né, e estão chegando com força no nosso país, em toda a América Latina. Há uma avaliação na América Latina dos perigos que o conhecimento ofertado nas escolas corre em virtude dessa mercantilização do ensino. Fora isso, também tem aí todo o jogo. Você pega, por exemplo, as empresas, as editoras. As editoras já estão ofertando material didático, os livros didáticos, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum. E você vê fundações do mercado já propiciando cursos para professores dos municípios, olhando a gestão do município, ditando, relacionado à nova Base Nacional Comum. Tem aquela experiência na região de Londrina, lá de vários municípios, que tem um secretário de educação regional, que o secretário tem poder, o gestor para toda a região. E são essas fundações que estão investindo recursos para adequar o currículo à Base Nacional. Qual o interesse dessas fundações de mercado, né? Aquela ideia de que já foi discutida aqui, apresentada aqui, que a escola precisa formar um estudante para a sociedade, né? Para a humanidade, contraria o que vem aí com as instituições que querem um estudante para o mercado, que ele saiba algumas ferramentas, tem algumas ferramentas para desenvolver seu trabalho cotidiano na empresa, na fábrica. E a educação para a gente é bem mais do que isso. Eu queria colocar mais um ingrediente aí. Interessa ao Estado, obviamente, né, por conta das avaliações, etc. Para pôr também uma direção para a formação de professores, depois a gente vai voltar a falar nisso. Interessa a essa mercantilização da educação, né? Nós somos, só no ensino médio, são 28 mil escolas, são quase 500 mil escolas públicas pelo Brasil todo. Então isso é visto sim por esses institutos do tipo Ayrton Senna, Unibanco, Aliança, ICE, Itaú BBA, etc., né? Como um grande mercado. E nós vivemos um momento de governos, no governo federal e aqui no governo do Paraná, de que os governos se alinham com esse empresariamento da educação, lamentavelmente, transferindo responsabilidades que são do Estado para esses agentes privados realizarem parte do que é do Estado com recurso público. É disso que se trata, é se utilizar. Isso daria para dizer, só para dialogar aqui com a Mônica, que parece que se intensificou de fato essa promiscuidade no privado nos últimos anos. Então acho bem importante frisar bem esse ponto. Sim. Que a questão do financiamento, que na EBP lá no passado, né, pensando aqui na questão do ensino médio, quando ela aparece, né, a questão do financiamento era um ponto fundamental, a gente vinha discutindo, que agora a gente vem concretizando justamente nessa direção. Acho bem importante as pessoas se orientarem, porque a Mônica mesmo já comentou em outros momentos, isso também em vários textos a gente encontra, um dado importante que a gente às vezes não leva em conta. O ensino médio, 80% está no setor público, né? Mais de 90% da matrícula. E claro, então as empresas têm interesse de fato nessa matrícula, só para reforçar isso. Eu queria completar um pouquinho, eu concordo totalmente com isso, assim, há um interesse mercadológico, né, em BNCC, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, né, justamente por isso, né, há um controle de dupla via que a BNCC propõe via esses institutos. O primeiro é de mercado, é uma divisão de mercado em que esses institutos estão fatiando o Brasil com a anuência da maioria dos governos municipais, estaduais e federal para realizar ali o outro ponto, que é o projeto formativo mais vinculado ao empresariado do que propriamente ao que nós defendemos como um projeto formativo crítico, né, integral, que volta-se para a autonomia intelectual, etc., das nossas crianças, adolescentes e jovens, né? Agora, isso que o Geraldo fala, eu concordo totalmente.
há um aumento, sempre esteve presente uma relação, e gosto do termo que você usou, promíscua entre o público e o privado no Brasil, na nossa área. Sempre houve esse privado disputando como se fosse um balcão de negócios as políticas públicas para a educação. No entanto, a gente está vendo de 2, 3 anos para cá um agravamento dessa relação a ponto de que eles entrarem, né, no campo da educação pública de uma forma violenta, né, em todos os lugares. Eles estão no mercado editorial do livro didático, sempre estiveram, mas agora dizem até o que ensinar. A participação desses agentes privados na escrita da BNCC demonstra essa promiscuidade. Quem esteve, Todos pela Educação, por exemplo, aquele movimento pela base que está no site, lá tem Instituto Natura, Unibanco, Itaú BBA, Ayrton Senna, né, a Fundação Lehman bancou os especialistas financeiramente para escrever esse documento. Esse documento é um documento de Estado. É absurdo que um documento de Estado, uma política curricular nacional, seja escrito pelo mercado. Esse é um outro aspecto dessa promiscuidade que o Geraldo menciona e que de fato torna a escola um joguete na mão dessa lógica mercantil. É absurdo que a gente seja alvo de um movimento como esse. E aqueles que estão atuando no dia a dia nas escolas ficam sem voz. Não foram ouvidos. Eu acho que esse é um outro ponto que a gente entra numa das perguntas que o Vanessa vai fazer, que é quem produziu esse documento, quem escreveu esse documento. Não fomos nós. Não fomos nós professores, não fomos nós professoras, não fomos nós pedagogos, pedagogas, gestores da escola pública. Especialmente esse último documento que os professores têm em mão nessa semana pedagógica. Esse documento de BNCC, especialmente do ensino fundamental, ele é apresentado pelo governo Temer como sendo a terceira versão de um processo, mas isso é mentira, porque as 2 versões anteriores foram jogadas no lixo. Houve uma ruptura institucional no governo brasileiro e quem começa a escrever esse terceiro documento não é a terceira versão, é uma versão nova que recupera o discurso das competências, que recupera o discurso que é dos anos 90, que faz um padrão curricular único, ainda que eles tenham resgatado o conceito de direitos de aprendizagem, a concepção de currículo é totalmente outra. O que vinha se tratando como direitos de aprendizagem, que deveria formalizar uma política curricular menos prescritiva, menos detalhista, foi jogada no lixo para se fazer um documento prescritivo ano a ano, mês a mês, para ensinar. Então não é verdade que é a terceira versão, nós não nos reconhecemos nesse documento. Nenhum professor foi consultado sobre ele. Assim como audiências públicas que ocorreram com relação à BNCC já aprovada, ocorreram de forma tumultuada com as entidades nacionais dizendo que não se reconhecem nesse documento. Esse documento não tem legitimidade. A CNTE se posicionou, a ANPEC se posicionou, a ANFOP se posicionou, a UFONUNDI se posicionou, todo mundo se posicionou contrário a esse documento chamado terceira versão, que não é terceira versão coisa nenhuma. Então nós não nos reconhecemos, nós não escrevemos, esse documento não tem a cara das nossas escolas. O irônico disso tudo, aqui em Santa Catarina, quando ocorreu do ensino médio, né, agora? Nós tivemos que 15% apenas dos que se pronunciaram a favor. Quer dizer, 85% se colocaram frente à BNCC, nesse caso, estamos aqui falando de novo do ensino médio, se colocaram ao contrário, só para dar esse exemplo. Porque, e aí, assim, a audiência pública, isso vai legitimar, quer dizer, no fundo, em boa medida, as audiências hoje, elas estão agravando esse problema de que, de alguma forma, o fato da pessoa falar a favor ou contra, principalmente que falam contra, acabam por dizer que não é um documento democrático, que foi colocado ao público e tudo mais. Nós temos que pensar sobre esse sentido também do debate democrático em torno dos documentos. Então, bem lembrado pela Mônica, porque, de alguma maneira, as versões anteriores passaram por um processo em que a sociedade civil, em geral, ela de fato teve a possibilidade de se colocar e de discutir. E nessa, efetivamente, não. Então há um processo de fato de ruptura absoluta com o modelo do debate público, republicano e tudo mais. Então é bem importante a gente frisar esse sentido.
Professora Mônica, e o que o documento propõe? Quais as propostas? Então, o documento de BNCC, né, primeiro vale ressaltar que são dois documentos em separado, né, isso também é algo que tem sido alvo de crítica, ao se separar o texto do ensino médio dos demais textos, porque a gente vem lutando no sentido de conferir a educação básica maior unidade em toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, né? E aí eles acabam também tendo propostas um pouco distintas, ainda que nos dois casos se recupere um jargão presente nas políticas curriculares dos anos 90, que é o discurso das competências. Agora, é importante que no caso do documento do ensino fundamental, isso acaba se repetindo no ensino médio, né, com um pouco mais de gravidade, a gente veja que tem no início um discurso que é as competências genéricas, do século XXI, BNCC não é currículo. Só que quando você entra nas disciplinas e áreas, você esquece tudo aquilo que foi falado antes e faz uma lista de conteúdos, que é a forma mais tecnicista de pensar currículo que a gente já teve. Como listinha, o que vem na sequência, uma ordem de coisas para os professores e professoras cumprirem. Então, o conteúdo dele é altamente prescritivo em cada disciplina, formulando códigos para cada objetivo de aprendizagem e conteúdo, e esses códigos já vinculados aos exames, né, às políticas de avaliação em larga escala. Então, esses códigos, eles por si mesmos, eles demonstram o grau de tecnificação que se incorreu ao escrever esse documento, né? Eu fico imaginando, tenho feito algumas piadinhas assim, da gente, né, na sala dos professores, dizendo, olha, eu tive imensos problemas com o código XYZ 1986A. Não, esse eu passei tranquilo. O meu problema é com o código XYD 997C. Ou seja, o que virou conhecimento? O que é o conhecimento humano traduzido nessa codificação com um grau que nos distancia de pensar, por exemplo, Geraldo, Boneges, como é que nós vamos discutir os grandes problemas migratórios do século XXI? Isso é falar em conhecimento histórico. Como é que nós vamos discutir os grandes problemas sociais do nosso país? Como é que a gente vai ensinar matemática para a garotada? Então, uma coisa é eu traduzir currículo como conhecimento. Outra coisa é traduzir currículo como um código que faz perder de vista o que é o conhecimento humano. Esse é o tom desse conteúdo. Por isso é que ele nos agride enquanto formadores de outras pessoas. Até pensar, né, Mônica, que em boa medida essa nomenclatura, né, habilidade, competência, é uma nomenclatura que vem do chão da fábrica, vem de lá. Né? E isso é um sintoma mais agressivo do ponto de vista de uma proposição de política. Né? Então, bem importante usar esse sentido aí posto, porque é um esvaziamento do conteúdo no seu sentido pleno, né? Total. Né? Então, esse tecnicismo, né? essa ideia de transformar o conhecimento numa mera fórmula, né? Ou em fórmulas, né? Abstratas, retirando o sentido das situações problemas, principalmente nós das humanidades, porque nós, aqui no meu caso, falo principalmente do lugar das humanidades, da filosofia, da sociologia, enfim. Retirar a ideia de que você vai compreender um fenômeno social, político, né, sem torná-lo contextual, sem problematizá-lo, é um absurdo. Eu acho que essa é a grande questão, do ponto de vista epistemológico, né, quer dizer, está posto. Nós aqui conversamos bastante sobre esses elementos. Acho que o fato é que a proposição ela é inadequada do ponto de vista do sentido político, ela é inadequada do seu ponto de vista do sentido epistemológico, né? É inadequada do seu ponto de vista da proposição didática pedagógica e assim por diante. Né? Então a gente precisa deixar isso claro, porque se a gente for lá discutir habilidades e competências, a aplicação disso, a gente já está legitimando esse processo, porque, a nosso ver, é um absurdo. Né? E nós, no Paraná, é importante se dizer isso, nós produzimos, né, ao longo do governo, não desse governo, do governo anterior,
uma proposição política, de diretrizes. E nós temos, não é, uma elaboração, sim, que fora feita democraticamente, né, no debate público, num processo em que, na ocasião, a Secretaria de Estado de Educação, né, as equipes de ensino, produziram um trabalho, não é, nas escolas, né, que é uma experiência única. A gente precisa reafirmar justamente isso. Nós temos elementos suficientes, inclusive, de reafirmar o que foi o nosso passado do ponto de vista dessas condições, né, curriculares. Então, bem importante, porque, de alguma maneira, se nós aceitarmos isso, né, nós estamos aceitando que nossos filhos tenham uma escola, nossos netos tenham uma escola que está sendo desenhada aqui, que é uma catástrofe absoluta do ponto de vista da formação humana. E esse tecnicismo apontado aqui, ele é uma afronta à autonomia do trabalho docente, à liberdade de ensinar dos professores e mesmo os funcionários que dão todo o suporte pedagógico nas escolas. Eu só queria destacar uma crítica que a CNTE faz, uma das críticas que a CNTE faz ao que propõe o documento da base, é justamente o esvaziamento daquelas demandas dos movimentos, daquelas demandas que os movimentos sociais trouxeram para a área do currículo. Questões de gênero, questões de igualdade étnico-racial, estão, nessa última versão, ficaram fora da base. Então, todo aquele acúmulo, aquelas discussões que os movimentos sociais trouxeram para a área educacional, contribuições importantes, foram esquecidas pela Base Nacional Comum. E são temas fundamentais para a gente discutir com os nossos estudantes, a fim de criar uma geração menos preconceituosa, com mais autonomia e conhecimento, não norteado por preconceitos históricos difundidos pela sociedade. Que revela, né, professor Paixão, que se trata de uma proposição de um outro projeto político, né, que foi no Senado Nacional. Então é bem importante, fundamental, que a gente tenha essa coisa. Né? Se a gente não entender que o Estado está se desresponsabilizando, né, com a educação, né? De fato, se a gente não entender que de alguma forma o processo de privatização ele se coloca da forma como vem se colocando, se nós não fizermos essa reflexão, fica difícil, né, de entender, não é isso, a beneficência do seu tudo mais. Então, é isso que seja isso. Então, nós estamos encerrando aqui essa conversa que nós tivemos hoje aqui. Quero passar para as considerações finais aí dos nossos convidados, começando aí pelo professor Paixão. Queria parabenizar mais uma vez a iniciativa do Núcleo Sindical Curitiba Norte. Acho que é fundamental o sindicato se embeber no debate pedagógico, porque é a nossa profissão. E quero saudar os professores, funcionários que estão no dia a dia das escolas e que têm que enfrentar essas propostas que visam o esvaziamento do caráter público da educação. Essas propostas desconsideram a realidade que vivemos hoje na escola. Por isso é importante que cada uma possa estar atento a essas políticas que estão sendo implementadas no momento no país, para que a gente possa fazer uma resistência de qualidade. Professora Mônica? Então, só duas palavrinhas, né, além do agradecimento, recuperar e reforçar um pouco isso que o professor Paixão acabou de dizer, que a gente vive essa imposição da BNCC em meio ao movimento Escola Sem Partido, né, que já é um projeto de lei e que agora ganhou fôlego de novo na Câmara dos Deputados para ser votado na comissão essa semana ou a semana que vem. E um projeto de lei, um movimento que visa impor a censura na escola, impedindo que se trate justamente desses temas mais polêmicos que nos tornariam humanos um pouco melhores, né? Justamente os temas de gênero, as questões étnico-raciais, das desigualdades, né? Da sociedade mais fragilizada é que são alvo desse movimento
e algo que a gente vem defendendo o tempo todo, afinal de contas, para que serve a escola pública, né, a quem ela se destina, quem é o seu público, né? Quem é o público da escola pública são justamente essas pessoas que se veem impedidas de ter visibilidade dentro das nossas escolas. E a BNCC, obviamente, ao responder o debate de gênero, por exemplo, vai ao encontro do que propõe uma escola sem partido. Eu queria terminar, além de desejar uma ótima semana de discussão, de debates, convidar os colegas, né, as colegas professores e professoras para que leiam outros textos. A área de educação tem produzido muita coisa. A CNTE produziu 3 materiais que eu gostaria de sugerir para que fosse lido aí ao longo do semestre. Na revista Retratos da Escola tem uma edição inteirinha sobre BNCC. A revista Retratos da Escola tem uma edição inteirinha sobre a reforma do ensino médio. E as últimas, não sei se foi a última, a Retratos da Escola tem também uma edição inteirinha sobre privatização da educação pública, mercantilização. Eu acho que é fundamental a gente ler o que esse material propõe. A ANTED também tem feito, né, vários boletins tratando desse retrocesso. E por último, um convite. No dia 24 de agosto, a gente está organizando aqui no Teatro da Reitoria da UFPR, mas com transmissão online, um seminário estadual que a gente pretende envolver os professores da educação básica, da educação superior, os sindicatos todos, os estudantes todos, para discutir BNCC e, além da BNCC, o impacto disso na formação de professores, né? Porque a gente tem visto por parte do MEC e do Conselho Nacional de Educação uma tentativa de atrelar as licenciaturas a essa BNCC como uma imposição também sobre os cursos de formação de professores, e a gente vai debater isso. Então fica todo mundo convidado. Quem não puder vir a Curitiba, a gente está contando, a APP Sindicato é coorganizadora desse evento, o NESEF, o Observatório do Ensino Médio, a Prograde, o nosso sindicato aqui da Universidade da PUF-PR. Então é um conjunto de organizadores e a gente quer trazer gente do Brasil inteiro para debater com a gente essa situação que a nossa educação passa no país. Então muito obrigada pelo convite e fico à disposição para pensar junto com vocês. Professor Geraldo. Então, eu queria também aproveitar para agradecer, foi ótima essa nossa conversa, acho que há muito que aprofundar nesse tema, né? E, evidentemente, eu penso que foi uma provocação que a gente já lançou em alguns encontros, de que, de fato, acho que teria que se pensar numa forma de parar a escola, né? E discutir a questão da reforma como um todo com os estudantes, né? Penso que é fundamental que todos tenham um pleno conhecimento, né? Então, me parece que uma estratégia seria de um certo momento, né, parar a escola para discutir com os seus alunos, né? Com professores, alunos, professores. E, claro, eu gostaria assim de reforçar, já que a Mônica da escola sanitária, de lembrar, de reafirmar aqui alguns pensamentos que são fundamentais, que na oposição dessa perspectiva da escola sanitária nós devemos reforçar. Um deles, do próprio Gramsci, quando ele fala que dizer, acredito que viver significa tomar partido, né? Em última instância, nós tomamos partido. Tomamos partido nesse sentido forte dele, né? Não disse essa confusão que esse grupo acabou instalando, né? No sentido, no nosso caso do Gramsci, né? De se posicionar publicamente, né? No sentido da razão pública, né? Não dessa razão cínica, né? Que vem por meio da BNCC, dessa promiscuidade que aqui comentamos. Um outro pensamento importante do próprio Paulo Freire, né? Quando ele fala que formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas, né? Então, na contramão da BNCC, que em última instância, habilidades, competências, essa coisa toda, enfatiza muito mais em relação ao fazer, né? Como já foi também dito, do que propriamente pensar. E aí eu concluo lembrando uma frase importante do Adorno, que é o autor da escola de Frankfurt, quando ele fala que quem pensa opõe resistência. Então é o momento de a gente pensar, né? O momento da gente reforçar a ideia de que a
escola tem a ver com conhecimento, né? Conhecimento profundo, tem a ver com reflexão, tem a ver com o fato de que a gente possa entender a sociedade como ela é, o ser humano como ele é. Não essa visão que está sendo, né, de certa forma, colocada de modo imperativo, né, autoritário, etc. Então, eu queria só reforçar um pouco esse sentido, que nós precisamos reafirmar a nossa posição, sim, de maneira forte e substantiva, na direção do processo didático-pedagógico, da autonomia do professor, da professora e também dos estudantes em geral. Então, eu queria agradecer, foi muito bom ter essa conversa aqui e sempre que possível a gente está à disposição para contribuir. Obrigado. Em nome do Núcleo Sindical Curitiba Norte, um agradecimento especial à Universidade Federal do Paraná pela cessão do espaço. Mais uma vez, a professora Mônica, o professor Geraldo e o professor Paixão, que estiveram conosco nesse debate hoje, aprofundando os nossos conhecimentos. Muito obrigado.